Graças a paz, meus irmãos, muito bom dia, Deus abençoe grandemente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você tem se tornado através do teu encontro com Deus? Através dessa intimidade, porque a intimidade com Deus vai gerar muitas coisas boas, mas também muitos desafios e dificuldades. Preste bem atenção, Deus ele tem uma preocupação muito grande em quem você tem se tornado, através da palavra, porque Deus ele se responsabiliza por aqueles que tomam uma atitude de prática de obediência da palavra. E o desejo de Deus é que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Está escrito lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18. E quando a pessoa ela cresce na graça e no conhecimento, ela vai se tornar uma pessoa que vai agir com um comportamento de sabedoria. Aí vem nos dizendo o sábio Salomão no capítulo 9, do versículo 10, que existe uma base de sustentabilidade para a sabedoria, que é o temor a Deus. Então vamos lá. Primeiro você tem que crescer na graça, no conhecimento, para se tornar uma pessoa sábia. Mas antes de se tornar uma pessoa sábia, você tem que ter base de temor a Deus. Quando eu falo temor a Deus, eu não falo pânico, eu não falo medo, eu não falo um apavoro, não. O temor a Deus é o respeito, é a consideração de não entristecer nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo, na prática da obediência pela fé de todo o conteúdo quanto Deus ele tem te ensinado. Louvado seja Deus. Só que Deus ele nos dá uma advertência através da carta aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, assim: que vós já deveriam ser mestres pelo vosso entendimento e pelo vosso conhecimento, mas ainda eu vejo que vocês ainda precisam dos primeiros ensinamentos, dos rudimentos da fé cristã. E fazendo dessa forma, vocês ainda estão na condição de se alimentar de leite e não de sólido mantimento, porque o sólido mantimento é para aqueles que são adultos. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, discorria como menino. Mas logo quando eu cheguei à minha maturidade, eu deixei as coisas de menino. Então aqui, vários textos bíblicos para a nossa reflexão. Quando você adquire conhecimento, você vai se tornar uma pessoa sábia se você agir no temor a Deus. Mas tudo na atitude da prática de fé. E não agindo de maneira que não tivesse o conhecimento, porque a Bíblia também vai dizer que Deus ele não vai levar em consideração o tempo da nossa ignorância do conhecimento. Em contraponto, em contrapartida, aqueles que têm o conhecimento, eles também serão julgados. Então deixa eu te perguntar, como é que você tem agido? Como uma pessoa madura, como uma pessoa sensata ou como uma pessoa imatura que ainda precisa tomar leite? Então quem é que precisa, pastor, tomar leite e não está balizado ainda em se alimentar de sólido mantimento? Aqueles que agem como menino. Então o menino ele é inconsequente, ele tem um déficit de comportamento. Então Deus ele quer te fazer uma pessoa que tenha conhecimento, sabedoria e conduta de comportamento diferenciada, porque o evangelho é boas novas de salvação, que salva o pecador, o drogado, aquele que muitas das vezes está à margem da sociedade, e faz dele uma pessoa sábia, mas quando existe a atitude de prática de fé pela obediência. Então existe uma preocupação da parte de Deus em quem nós estamos se tornando. Porque você pode ter conhecimento, você pode ter graça e não ter atitude de prática de fé e ainda se comportar de maneira tal a precisar se alimentar de leite. Então não seja uma pessoa inconstante, uma pessoa oscilante, uma pessoa melindrosa, porque senão quem vai sofrer mais com isso é você. Então busque a Deus, no temor a Deus, para se tornar uma pessoa sábia, uma pessoa fonte de bênção para outras vidas em nome de Jesus, porque Deus, ele não dá uma capacidade, ele não dá um conteúdo para uma pessoa bater no peito e dizer eu tenho, eu posso, eu faço, eu sou. Não. Deus te dá capacidade, dá, ele dá sabedoria, dá, ele dá conhecimento, dá, mas você não pode se comportar de maneira infantil.
mas sim de uma maneira que venha a ser uma fonte para outras vidas, através da tua vida, serem abençoadas em nome de Jesus. E tudo isso se dá pela obediência no temor a Deus, da palavra e na prática de conduta de fé, nas tuas atitudes, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então fuja de viver uma vida oscilante, uma vida de desobediência, mas aprenda a palavra, pratique a palavra, obedeça a palavra e receba da parte de Deus conhecimento para ser uma pessoa sábia, uma pessoa abençoada e também abençoar muitas vidas. Porque tem pessoas, situações que nós nos comportamos de maneira infantil, sendo que Deus, ele já tem dado o conteúdo do conhecimento da causa. Então Deus, ele te ensina, glória, a entrar, a permanecer e sair de qualquer tipo de situação. E o nome dele ser glorificado através da tua vida. Então eu te pergunto, você está se alimentando de sólido mantimento ou de leite? Você é uma pessoa madura ou uma pessoa imatura? Quem é você hoje? Você tem buscado conhecimento, a graça, no temor a Deus para se tornar uma pessoa sábia? Eu tenho certeza que se você observar, acatar e obedecer a palavra de Deus, Deus te fará uma pessoa diferenciada. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero, neste momento, orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço por essa palavra maravilhosa. Me ajuda a não ser uma pessoa imatura, a buscar, meu Pai, a graça e o conhecimento em base de temor a Deus para me tornar uma pessoa sábia, aonde o teu nome venha a ser glorificado. Que eu não venha precisar dos primeiros rudimentos da fé cristã para me alimentar de leite e não de sólido mantimento. Me ajuda, me concede graça, perdão, conhecimento, temor e sabedoria, para que em primeiro lugar na minha vida o teu nome venha a ser glorificado, porque a ti tributo honra, glória, louvor e exaltação para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no teu coração, leia a palavra, medite na palavra e obedeça a palavra. Deus abençoe.